Em agência.eclesia.pt atualizamos estas e outras notícias permanentemente. Falamos agora com José Carvalho, autor sobre a história de Fátima, que hoje é o convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde, obrigado por estar neste programa. Tenho 3 livros sobre Fátima, nomeadamente sobre Francisco e Nossa Senhora. Porquê esta paixão, sendo professor de História, porquê a paixão pelo que aconteceu em Fátima há 100 anos? Antes de mais, uma muito boa tarde ao Paulo Rocha e, naturalmente, um especial agradecimento ao programa Eclésia e a toda a equipa que aqui trabalha pela oportunidade que me é dada. Em relação aos livros que aqui estão, de facto, o porquê de um professor de História se dedicar tanto às questões marianas e, particularmente, às questões de Fátima. É fácil, julgo que eu, como muitos milhões de portugueses, temos uma especial devoção por Nossa Senhora de Fátima. É evidente que é uma questão, se nós quisermos, de tradição familiar, mas ao mesmo tempo também é uma questão aqui de convicção. Portugal é, e desde os inícios da nacionalidade, Portugal é a terra de Santa Maria. E, portanto, Portugal, se nós quisermos uma das imagens de marca da Portugalidade, é claramente a devoção mariana. E o porquê destes livros serem nesta altura? Evidentemente que além da devoção a Nossa Senhora, há também aquilo, se nós quisermos, a questão de natureza mediática que nós não podemos fugir nos tempos em que vivemos, desta questão do aproximar dos 100 anos das aparições, em que se comemoram os 100 anos das aparições de Fátima, e ao mesmo tempo também, claro que com este ano do centenário, com uma particular visita e com um particular peregrino que irá honrar o santuário e os portugueses com a sua presença, que é o Papa Francisco também, e aliás também um especial devoto de Maria e um especial devoto de Nossa Senhora. Convicções crentes em Fátima, na mensagem que Nossa Senhora aí transmitiu aos 3 pastorinhos. A investigação histórica está em sintonia com essas convicções, a investigação histórica que fez? É assim, eu costumo dizer que, apesar de professor de História e de investigador de História, aquilo que é, se nós quisermos, a declaração de interesses que eu faço desde logo nas primeiras linhas e nas primeiras páginas em que escrevo quando faço sobre estes assuntos, é claramente apresentar-me na qualidade de crente. E eu julgo que, apesar de crente, nós não podemos, ou não me está impossibilitada a hipótese de avançar também para a investigação e para analisar as coisas sob o ponto de vista histórico também. Agora, é evidente com uma visão, se nós quisermos, de crente. E, portanto, isso aqui está... que ajuda a essa dimensão crente, a investigação da história. É assim, eu julgo que aqui nós, Fátima, evidentemente que é uma questão histórica, porque foi um acontecimento que teve lugar há 100 anos, num contexto de Portugal e do mundo, de forma particular como nós conhecemos, com Portugal da Primeira Guerra Mundial, com Portugal em dificuldades, com a perseguição religiosa que tivemos na altura da Primeira República, mas ao mesmo tempo Fátima é muito mais do que história, e há também aqui a questão da devoção, e há claramente aqui a questão que eu julgo que, sendo crente, conseguimos, se calhar, ter uma maior abrangência em relação a estas questões. Porquê? Porque separar a parte histórica da parte devocional, para milhões de portugueses, isso quase que se pode dizer-se que é impossível. E Fátima é também a história de cada peregrino que lá vai. Isso mesmo, é isso mesmo. Aliás, Fátima, claro que tem o seu contexto, tem a sua história, mas mais importante do que aquela história geral que nós conhecemos é, de facto, como diz o Paulo, e é muito bem, é a história de cada um dos peregrinos que ali se dirige à Capelinha das Aparições, e a especial devoção que os portugueses têm por aquela imagem que ali está, como disse alguém, e sábia e doutamente, uma imagem carregada de milhões de olhares e de milhões de desabafos que ali são feitos diariamente por todos os peregrinos que se dirigem ao espaço do santuário. Este livro, Fátima, 1917-2017, é um álbum essencialmente fotográfico, mas onde se referem aqui os factos históricos que foram marcando este século. Também, isso mesmo, porque é assim, Fátima, como dissemos há pouco, claramente tem um determinado contexto, tem uma determinada época em que surge, e que eu julgo que é importante para, nesta altura em que estamos a celebrar os 100 anos das aparições de Fátima, é importante que as pessoas conheçam um pouco aquilo que era o Portugal da época, a forma como Portugal estava, portanto, como viviam os portugueses, e neste álbum fotográfico, de facto, da editora Scribe, ou neste caso com a chancela da Scribe, aquilo que nós temos aqui em mais de 300 imagens, é um pouco o relato sob o ponto de vista fotográfico e com alguns pequenos e breves textos sobre aquilo que era o contexto de Fátima, e ao mesmo tempo também os vários espaços e as várias alterações que foram ocorrendo no espaço do santuário ao longo destes últimos 100 anos. E que é necessário, para compreender o que se vive na Cova de Iria, no Santuário Mariano, é necessário ter essas referências históricas, acredito.
Eu julgo que é importante, claro que eu sou suspeito para dizer isto, mas de facto a minha formação de base em História quase que me obriga a conhecer um pouco aquilo que é o contexto e aquilo que é um bocadinho a época de cada uma das regiões e dos países que se possam visitar. Neste caso, o Espaço de Fátima é claramente, como disse no início, se nós quisermos, uma das maiores imagens de marca da Portugalidade, e é importante, que eu julgo que é importante não só agora para os milhões de portugueses que se dirigem a Fátima, especialmente nesta altura dos 100 anos, mas também para aqueles milhões de peregrinos que se aguardam de várias nacionalidades, conhecer também um pouco aquilo que é o contexto da época das aparições, como era o Portugal de há 100 anos, e o porquê, de facto, daquela mensagem ter sido transmitida a três simples pastorinhos e que rapidamente incendiaram o mundo com a sua mensagem simples. E, portanto, acho que todos os peregrinos que se dirigem a Fátima, sejam eles de que nacionalidade forem, precisam de conhecer, ou julgo que é importante conhecerem esse espaço e conhecerem as mudanças que foram ocorrendo naquele lugar e todo o contexto da época. Comum à oração de todos os peregrinos, ou de quase todos os peregrinos, é o terço. Este livro, editado pela Paulus recentemente também, Nossa Senhora de Fátima e o Poder da Oração, parte dessa marca forte dos peregrinos em Fátima. É assim, neste livro de facto aqui que nós temos Nossa Senhora de Fátima e o Poder da Oração, portanto com a chancela da Paulus, aquilo que nós aqui temos realmente é realçar a importância do poder da oração a Nossa Senhora, da oração, aliás, que foi um dos pedidos feito portanto, em todas as seis aparições de maio até outubro, em que Nossa Senhora pedia sempre... fazia sempre o mesmo pedido, é rezem o terço. E, portanto, aquilo que aqui está é claramente isso, quer dizer, é realçar a importância da oração do Rosário, a oração do terço, tal como Nossa Senhora pediu, a devoção à Virgem como medianeira de grandes graças. Foca aqui também aquilo que é o valor e, se nós quisermos, a importância da peregrinação, até porque nós temos que olhar para Fátima claramente como lugar especial de peregrinação e de devoção. Mais recentemente ainda, e fazemos este périplo sobre estas 3 publicações que fez sobre Fátima, a presença do Papa Francisco esteve na origem deste terceiro livro, Francisco e Nossa Senhora, e encontrou muitas referências do Papa Francisco a Nossa Senhora de Fátima. É assim, há claramente um episódio em particular, quando da visita da imagem peregrina, e por isso é que Fátima, aliás, é de Portugal, é certo, mas mais do que Portugal é já uma mensagem para o mundo e é já uma imagem, por isso é que eu falava há pouco também da imagem da Portugalidade, porque Fátima, nós encontramos referências a Fátima em praticamente todos os lugares do mundo, ou capelas, ou mesmo igrejas dedicadas à invocação de Nossa Senhora, onde nós encontramos portugueses por todo o mundo, nós encontramos ou um nicho de Nossa Senhora, ou encontramos uma pagela de Nossa Senhora ou uma medalha, portanto encontramos isso em todo lado. Em relação ao Papa Francisco, o Papa Francisco teve também como argentino e, portanto, teve também uma devoção, uma especial devoção mariana desde criança, e isso está aqui retratado, aliás, desde o nascimento, tem uma pequena biografia, desde o nascimento até a altura em que foi eleito como Sumo Pontífice. Teve sempre uma especial e particular devoção mariana, e um dos episódios da proximidade com Nossa Senhora de Fátima foi quando, como dizia, da visita da imagem peregrina à Argentina, e portanto em que na altura cardeal Bergoglio acompanhou todo aquele percurso e de facto se sentiu emocionado pelo olhar da Virgem e pela forma como as pessoas, como os argentinos, se aglomeravam à volta da imagem, a forma como imploravam a proteção da Virgem. E portanto, a partir dali nós temos sempre claramente, neste caso, a proximidade do Papa Francisco com Nossa Senhora, e em 2013, se me é permitido fazer referência, o Papa Francisco pediu inclusivamente que a imagem de Nossa Senhora fosse para o Vaticano e que ali fosse feita, portanto, uma consagração, tal como ele fez em 13 de outubro de 2013. Uma última questão para uma resposta breve. É a celebração deste centenário, sobretudo a presença do Papa Francisco, o olhar do historiador, de que forma perspectiva essa presença do Papa aqui em Fátima? É assim, é claramente à semelhança do que fizeram outros sumos pontífices, realçar a importância da mensagem de Fátima, que é certo que ela teve
teve importância num determinado contexto há 100 anos, mas ao mesmo tempo, se nós olharmos para aquilo que são as visitas do Papa Paulo VI, ou que foram as visitas do Papa João Paulo II por 3 ocasiões, a própria visita do Papa Bento XVI em 2010, todos eles procuram, se nós quisermos, aquilo que é a constante atualidade da mensagem da Virgem, que foi para a humanidade naquele contexto de há 100 anos, mas continua ainda claramente para o presente e seguramente para o futuro da história da humanidade, que tão necessitada anda da proteção maternal de Maria. E por certo que esta celebração de centenário será uma ocasião para o reafirmar. Agradeço, José Carvalho, ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar estas 3 publicações sobre Fátima e sobre a relação do Papa Francisco com Nossa Senhora de Fátima. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Mais logo, acompanhe o programa Eclésia na sua edição rádio, pelas 22h45 na Antena 1. Votos de boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.